Meu nome é Daniel, tenho 32 anos e trabalho como professor de história. Sempre fui cético em relação a tudo o que envolvia o sobrenatural, acreditando que essas histórias serviam apenas para alimentar o imaginário popular. Mas, 2 meses atrás, algo aconteceu que mudou essa visão. Um colega de trabalho, Lucas, me convidou para passar o fim de semana em uma casa antiga que ele havia herdado de um parente distante. Ela ficava em uma cidade pequena e isolada, conhecida por lendas estranhas e histórias de espíritos. Lucas, que sempre foi fascinado por ocultismo, achou que seria interessante explorarmos o lugar e as histórias locais. Quando chegamos, a casa parecia apenas uma construção velha e mal conservada. Tinha poucos móveis e um silêncio profundo que se instalava nos corredores. Naquela primeira noite, encontramos um baú trancado no porão. Dentro, havia um livro antigo de rituais, com páginas amareladas e uma capa que parecia desbotada pelo tempo. Lucas, empolgado como sempre, sugeriu que tentássemos fazer um dos rituais descritos ali. Ele riu e disse que seria apenas para ver o que acontecia. Eu hesitei, mas acabei cedendo. Afinal, o que poderia dar errado? Lucas folheou o livro até encontrar um ritual que chamou sua atenção. Era uma invocação destinada a evocar um espírito capaz de responder perguntas sobre o futuro. As instruções eram simples, mas havia uma advertência clara: não perguntar nada relacionado à própria morte, ou as consequências seriam irreversíveis. Ele achou aquilo hilário, considerando apenas mais uma dessas lendas antigas. Montamos tudo como o ritual pedia. Acendemos velas ao redor de um círculo desenhado no chão com sal, e Lucas começou a recitar as palavras em uma língua que ele mal conseguia pronunciar. Enquanto ele lia, sentiu o ambiente mudar. O ar parecia mais denso, quase sufocante, e o silêncio da casa se tornou ensurdecedor. Meus olhos se fixaram nas chamas das velas, que tremulavam como se fossem ameaçadas por algo invisível. Quando Lucas terminou de recitar, ficamos em silêncio por alguns segundos, esperando algo acontecer. Nada. Eu estava prestes a fazer uma piada para aliviar a tensão quando ouvimos uma batida forte nas paredes da casa. As luzes elétricas piscaram, e Lucas soltou uma risada nervosa. Em seguida, ele quebrou o silêncio, provocando: "O que vai acontecer com a gente?" Imediatamente, as velas se apagaram, e um ruído estranho, como se algo pesado fosse arrastado pelo chão no andar de cima, ecoou pela casa. Sem pensar 2 vezes, Lucas pegou a lanterna e subiu as escadas, ainda tentando manter a pose de que tudo aquilo era uma brincadeira. Eu o segui, mas cada passo me deixava com uma sensação pior. O corredor do andar de cima estava escuro, e o som de algo sendo arrastado parecia vir de um dos quartos no final do corredor. A porta do último quarto estava entreaberta, e uma luz fraca vazava pela fresta. Quando nos aproximamos, o som cessou. Ouvi um sussurro vindo de dentro do quarto, algo que parecia quase humano, mas distorcido. Lucas parou na porta e, sem hesitar, empurrou-a devagar. Lá dentro, iluminado apenas por um feixe de luz, havia uma cadeira de balanço, com uma figura sentada de costas para nós. Era um homem idoso, com roupas antigas, que balançava lentamente para frente e para trás. Lucas, com a lanterna trêmula nas mãos, deu um passo à frente, como se estivesse hipnotizado pela presença. Eu, parado na porta, sentia o ar se tornando mais pesado, como se algo me empurrasse para trás. Antes que eu pudesse alertar Lucas, ele entrou na sala. No momento em que seus pés cruzaram a soleira, a porta se fechou com um estrondo, trancando-me do lado de fora. O som da cadeira de balanço continuou por alguns segundos, até parar de repente. Chamei por Lucas, bati na porta, mas tudo o que ouvia era o silêncio. Fiquei do lado de fora, batendo na porta e chamando pelo nome de Lucas, mas não houve resposta. O silêncio que preenchia o corredor era ensurdecedor, como se o próprio ar tivesse sido drenado. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava forçar a maçaneta, mas a porta não cedia. O pânico começou a me dominar, e eu recuei alguns passos, sem saber o que fazer. De repente, a porta se abriu sozinha, com um rangido que ecoou pela casa. Entrei no quarto, mas não havia sinal de Lucas ou da figura que vimos antes. A cadeira de balanço estava parada no centro da sala, imóvel, como se ninguém tivesse estado ali. Vasculhei o quarto, chamando por Lucas, mas era como se ele simplesmente tivesse desaparecido. O livro de rituais, que deixamos no porão, agora estava sobre a cama, aberto na última página. Uma frase, escrita à mão, que não estava ali antes, me fez gelar por completo. Algumas perguntas nunca deveriam ser feitas. Até hoje, ninguém encontrou Lucas. A polícia concluiu que ele fugiu, mas eu sei a verdade. Aquela pergunta, feita de forma impensada, levou Lucas para um lugar de onde ele nunca mais vai voltar. E eu?
Eu carrego a culpa de ter participado, de ter aberto a porta para algo que jamais poderemos entender. Meu nome é Marcos, tenho 29 anos e trabalho como assistente em uma biblioteca universitária. Sempre tive uma curiosidade por livros antigos, especialmente aqueles que falam sobre o oculto, mas nunca acreditei que houvesse algo real por trás dessas lendas. Para mim, era apenas uma forma de entretenimento. Foi por isso que aceitei o convite de André, um amigo que compartilha desse interesse, para uma noite diferente. Ele havia herdado uma casa de campo e, ao vasculhar o sótão, encontrou um grimório antigo. Segundo ele, o livro continha rituais e feitiços, e André estava ansioso para testar um desses. Ele me convidou, junto com mais 2 amigos, João e Lara, para passar o fim de semana na casa e participar de um desses rituais. Na noite em que chegamos, tudo parecia normal. A casa era antiga e isolada, o ambiente perfeito para a brincadeira que André tinha planejado. As velas foram acesas, o círculo de sal foi desenhado no chão, e André abriu o grimório, com um sorriso no rosto. Para ele, aquilo era só uma diversão inofensiva. Eu também achava. Até aquele momento. André começou a preparar o ritual com uma confiança que beirava o exagero. Ele explicou que o ritual escolhido deveria evocar um espírito guardião, uma entidade que, segundo o grimório, traria respostas a perguntas importantes. A única regra era que deveríamos manter o silêncio absoluto até o final. Nenhum som deveria ser emitido, nenhum riso, nenhuma fala. Eu olhava para João e Lara, e todos nós tínhamos a mesma expressão, ceticismo, mas curiosidade. A noite estava avançada, e a casa, silenciosa, exceto pelo som distante do vento lá fora. André se ajoelhou no centro do círculo de sal, as velas ao redor dele, e começou a recitar as palavras do grimório em uma língua estranha, provavelmente algo em latim ou uma variação que ele próprio não compreendia. No início, nada aconteceu. Só o som de sua voz preenchia o ambiente. Conforme André continuava, as velas começaram a vacilar. O ar na sala ficou mais pesado, como se houvesse algo invisível nos cercando. Senti um arrepio subir pela minha espinha, mas permaneci em silêncio, tentando racionalizar o que estava acontecendo. É o vento, pensei. É só a nossa imaginação. Então, quando André terminou a última palavra, o silêncio tomou conta. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Não havia sons de passos, nem vento, nem nada. Apenas o vazio. Olhei para os outros, e todos pareciam inquietos. Foi Lara quem, de repente, quebrou o silêncio, sua voz baixa e hesitante. Será que funcionou? Assim que ela falou, as velas se apagaram de uma só vez, e o som de passos pesados começou a ecoar pela casa, como se alguém estivesse andando pelos corredores, mas não víamos ninguém. Os passos continuaram, cada vez mais próximos, ecoando por toda a casa. André, que até então tentava manter a calma, acendeu uma lanterna, mas a luz falhava, piscando de maneira irregular. Eu estava imóvel, ouvindo o som dos passos se aproximarem, até que, de repente, cessaram. A sala ficou mergulhada em um silêncio absoluto novamente, e foi aí que começamos a ouvir sussurros, quase imperceptíveis, mas presentes, como se viessem de todos os lados. O que aconteceu em seguida foi rápido. A porta da sala, que estava fechada, se abriu com um estrondo. A lanterna de André iluminou brevemente o corredor, e foi quando vimos algo que fez meu coração parar. Uma figura, grande e indefinida, estava parada na escuridão. A luz da lanterna mal tocava seus contornos, mas dava para perceber que não era humana. Parecia se contorcer e mudar de forma, como uma sombra viva. João foi o primeiro a recuar, murmurando que deveríamos sair dali, mas ninguém se mexeu. Todos estávamos paralisados, presos pelo medo do desconhecido. André tentou falar algo, mas as palavras não saíam. A figura começou a se mover lentamente em nossa direção, seus passos pesados ecoando pela sala. As velas ao redor do círculo que havíamos montado começaram a se acender sozinhas, uma a uma, enquanto o som dos sussurros aumentava, como se algo estivesse sendo invocado de dentro daquela escuridão. Foi Lara quem finalmente quebrou o silêncio de novo, gritando em pânico para que aquilo parasse. No instante em que sua voz ecoou, a figura desapareceu. As velas se apagaram novamente, e o silêncio voltou. Eu não sabia se aquilo tinha acabado ou se era só o começo de algo muito pior. Depois que a figura desapareceu, o silêncio que tomou conta da sala foi tão absoluto que quase podíamos ouvir nossas próprias batidas cardíacas. Estávamos ali, imóveis, sem saber o que tinha acabado de acontecer. André, ainda segurando a lanterna que falhava, deu alguns passos em direção à porta que agora estava aberta, iluminando o corredor. Foi então que percebemos algo estranho. O corredor não era mais o mesmo.
No lugar do ambiente de madeira antigo da casa de campo, havia um longo corredor de pedra, com paredes úmidas e escuras. Era como se estivéssemos em outro lugar, em uma dimensão diferente, e não mais na casa de André. O ar estava mais pesado, e os sussurros que antes eram distantes agora estavam mais nítidos, como se viessem de dentro das próprias paredes. André, tentando racionalizar, disse que deveríamos explorar o corredor. Sem muitas opções, seguimos juntos. À medida que caminhávamos, a sensação de estar sendo observado só aumentava. Algo estava nos seguindo, ou pior, nos cercando. Os sussurros ficaram mais altos, mas ainda não faziam sentido, como se fossem vozes falando em uma língua que não conseguíamos entender. Quando finalmente chegamos ao fim do corredor, encontramos uma porta de madeira maciça. Estávamos aliviados, achando que poderíamos sair dali. André empurrou a porta, e para nossa surpresa, estávamos de volta à sala de estar da casa de campo, exatamente onde havíamos começado o ritual. Mas algo estava diferente. No centro da sala, onde o círculo de sal e as velas estavam dispostas, havia agora 3 velas apagadas, e ao lado delas, 3 objetos pessoais: o relógio de João, o colar de Lara e a pulseira de André. Eu olhei em volta, chamando por eles, mas eles não estavam mais ali. De algum jeito, eles desapareceram sem deixar rastro. Eu era o único que restava. Meu nome é Rodrigo, tenho 35 anos, e nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Para mim, fantasmas, espíritos e rituais eram apenas invenções para assustar crianças ou entreter adultos entediados. Mas, algumas semanas atrás, meu ceticismo foi desafiado. Tudo começou quando meu amigo de longa data, Tiago, me convidou para uma viagem. Ele tinha acabado de herdar uma cabana nas montanhas de um parente distante e queria conhecer o lugar. Eu topei de imediato, achando que seria uma boa oportunidade para escapar da rotina e passar um tempo tranquilo. Quando chegamos, a cabana era exatamente o que eu esperava. Pequena, simples, com um ar de abandono, mas nada de especial. Foi no porão que tudo começou a mudar. Ao revirarmos algumas caixas antigas, encontramos um livro empoeirado, com símbolos estranhos na capa. Tiago, sempre o mais curioso, ficou animado. Disse que era um grimório, um livro de rituais antigos, e sugeriu que tentássemos um dos feitiços descritos ali. Eu ri, achando que era apenas uma brincadeira, e concordei. Afinal, o que poderia acontecer? Tiago não perdeu tempo e escolheu um ritual que parecia simples. Segundo ele, a ideia era evocar um guia espiritual que responderia a nossas perguntas. O livro dizia que o espírito se manifestaria através de sinais, e a única regra era não tentar barganhar ou perguntar sobre a morte. Tiago leu essa parte em voz alta e riu, dizendo que essas advertências sempre faziam parte do show. Eu, mesmo não acreditando, comecei a ficar desconfiado. Mas, como estávamos ali para nos divertir, acabei cedendo. Preparamos o que o ritual pedia. Acendemos velas ao redor de um círculo que Tiago desenhou no chão com giz e colocamos alguns objetos ao centro, como o livro instruía. As palavras escritas no grimório eram em uma língua que Tiago não conhecia, mas ele as pronunciou do jeito que pôde. Eu observava com uma sensação de desconforto crescente, mas continuei em silêncio. À medida que ele recitava as palavras, algo estranho começou a acontecer. O ar na sala parecia ficar mais frio, e as velas tremulavam, mesmo sem vento. O silêncio da cabana, que antes era reconfortante, agora parecia opressor. Assim que Tiago terminou de falar, houve um momento de silêncio absoluto, como se o mundo tivesse parado. Então, as velas se apagaram de repente, e a escuridão tomou conta da sala. Foi aí que ouvimos passos lentos, vindos de algum lugar no andar de cima. Eu olhei para Tiago, esperando que ele dissesse algo, mas ele apenas ficou ali, imóvel, olhando para o teto. Os passos continuaram, cada vez mais altos e próximos, como se algo estivesse se movendo diretamente acima de nós. Tiago ainda tentava manter a compostura, mas eu conseguia ver que ele estava nervoso. Sem dizer nada, ele pegou uma lanterna e subiu as escadas. Eu hesitei por um segundo, mas decidi segui-lo. O andar de cima estava escuro, e a lanterna de Tiago mal iluminava o corredor. Caminhamos lentamente, seguindo o som dos passos, que agora pareciam vir do quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta, e uma luz fraca vazava por ela. Quando nos aproximamos, o som parou. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que eu podia ouvir minha própria respiração. Tiago empurrou a porta com cautela. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço no canto, que se movia lentamente, rangendo a cada balanço. Algo estava errado. A cadeira parecia estar se movendo sozinha, mas não havia ninguém ali. Tiago entrou no quarto, como se fosse atraído por algo invisível.
Eu fiquei na porta, tentando entender o que estava acontecendo. De repente, a cadeira parou. O ar no quarto ficou gelado, e uma voz baixa e sussurrante ecoou pelo ambiente. Vocês não deveriam estar aqui. A lanterna de Tiago piscou, e por um breve momento, uma figura indistinta apareceu ao lado da cadeira. Era alta, com contornos distorcidos, como uma sombra mal definida. Tiago congelou, e eu tentei gritar para que saíssemos dali, mas nenhum som saiu da minha boca. A figura se moveu lentamente em direção a Tiago, que não conseguia se mexer. Eu, paralisado, observava enquanto a sombra parecia envolvê-lo. Então, num instante, a luz da lanterna se apagou completamente, deixando-nos no escuro absoluto. Quando a escuridão tomou conta do quarto, tudo ficou em silêncio. Tentei acender a lanterna no meu celular, mas minhas mãos tremiam tanto que não consegui. O único som que eu ouvia era minha respiração acelerada. Chamava pelo nome de Tiago, mas não havia resposta. Ele simplesmente tinha desaparecido. Respirando fundo, saí do quarto às pressas, tropeçando em direção às escadas. Quando cheguei ao andar de baixo, percebi algo estranho. A cabana estava diferente. O ambiente, que antes parecia comum, agora tinha um ar pesado, quase sufocante. As velas no porão, que haviam se apagado, estavam acesas novamente, só que mais fracas, como se estivessem à beira de sumir. Fui até o porão, procurando Tiago, pensando que talvez ele tivesse voltado para lá. Mas o que encontrei foi bem pior. No centro do círculo que desenhamos, o livro estava aberto, com uma página virada. O que me deixou arrepiado foi o fato de que não era a mesma página de antes. Agora, havia uma anotação manuscrita em vermelho, que não estava lá antes. O preço foi pago. Naquele momento, percebi que algo muito errado havia acontecido. Eu gritei por Tiago, vasculhei a cabana inteira, mas ele não estava em lugar nenhum. A porta da cabana, antes trancada, agora estava aberta. Corri para fora, sem olhar para trás, e dirigi de volta para a cidade o mais rápido que pude. Tiago nunca mais foi visto. Eu relatei à polícia o que aconteceu, mas eles trataram tudo como uma história sem pé nem cabeça, dizendo que ele deve ter se perdido na floresta. Mas eu sei o que vi, e desde aquela noite, sinto que algo me acompanha. Às vezes, quando estou sozinho em casa, ouço os mesmos passos lentos que escutamos naquela cabana. Só que agora, eles estão cada vez mais perto.